Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente nós estamos na quarta e última parte deste livro que trata das esperanças e consolações. É composta por 2 capítulos, estamos no capítulo 1, cujo título é Penas e Gozos Terrestres. As penas e gozos que passamos aqui na nossa encarnação. E estamos no subitem que trata do desgosto da vida, suicídio, é isso. E hoje vamos para a questão 956. E na questão 956, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: aqueles que, não podendo suportar a perda dos entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? O resultado que colhem, respondem os espíritos superiores, o resultado que colhem é muito diferente do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, já que Deus não pode suportar um ato de covardia, nem um insulto que lhe fazem ao duvidarem de sua providência divina. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensavam abreviar, e não terão, para compensar essas aflições, a satisfação que esperavam. Não é? Muitas vezes haviam até pactos onde os amantes se matavam, Romeu e Julieta. Mas se matam e não se veem, se mantêm afastados um do outro. Muito triste, né? Questão 957. Pergunta Kardec: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Quais são, em geral, em relação ao estado do espírito, como é que fica o espírito diante das consequências que lhe advêm do suicídio? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência, a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, desapontamento, esperava que ia morrer. Aí se mata e continua vivo. Maior desapontamento não pode haver, né? Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Estou gerando para eles uma expiação ligada ao suicídio. Aqui Allan Kardec vai fazer uma observação. Vejamos. Diz Kardec: a observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente, muitas vezes se desfaz, antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas
são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda ao mundo, ao número dos vivos. E aqui também há uma outra diferença, não é? Então, vamos imaginar que alguém sofre um acidente aos 50 anos. Então, isso está no planejamento reencarnatório, não é? Sendo assim, o quanto de fluido vital que a pessoa tem é 50 anos. Mas se ela se suicida aos 50 anos e deveria viver até os 90, ela tem energia para mais 40 anos. Então, mesmo que ela esteja na plenitude das suas energias, elas iriam terminar logo adiante, quando é um acidente que está lá no seu planejamento reencarnatório. Já no caso do suicídio, ele vai ficar com esse acúmulo terrível por muito tempo, com muita energia, que só serve para encarnado. E ele já está desencarnado por causa do suicídio. Vejamos então, continua Kardec aqui a observar. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente a sua revelia contra a sua vontade, os efeitos da decomposição. É o que não acontece quando a morte está programada, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida que foi interrompida. Só que, se for no caso 40 anos, o corpo vai chegar uma hora que não vai ter mais o que se decompor. Né? Esse efeito não é geral, mas, em caso algum, o suicida se livra das consequências de sua falta de coragem e, mais cedo ou mais tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu, o erro em que incorreu. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns é uma espécie de apego à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é interditado. Na maior parte deles, é o pesar de haver feito uma coisa inútil que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr fim aos seus sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, as mensagens, né, que vieram dos suicidas, então estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas. Esses casos que chegam até nós, estas mensagens, não é? Como podemos ver, inúmeras mensagens lá no livro O Céu e o Inferno, o 4º livro dos 5 da codificação espírita. E aqui damos por encerrado o capítulo 1
do livro 4. E agora vamos para o capítulo 2. São 2 capítulos, lembra? Dessa quarta parte. A quarta parte, esperanças e consolações. Aí temos o capítulo 1, penas e gozos. Penas e gozos terrestres. E agora o capítulo 2, penas e gozos futuros. Ou seja, penas e gozos quando retornamos ao mundo espiritual. Aqui nós temos alguns subitens deste capítulo. O nada, vida futura, depois. Intuição das penas e gozos futuros. Podemos ter intuição já encarnada das coisas e penas e gozos futuros. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Justiça das penas e gozos futuros. Penas temporais, expiação e arrependimento. Duração das penas futuras. Ressurreição da carne. Paraíso, inferno e purgatório. Paraíso perdido, pecado original. Esses são os subitens deste capítulo 2 do Livro dos Espíritos, aqui da quarta parte. Vejamos então o primeiro subitem, o nada, vida futura. Questão 958 pergunta Allan Kardec: por que o homem, o espírito encarnado, tem instintivamente horror ao nada? Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Resposta: porque o nada não existe. Então, a razão repulsa. Há um movimento instintivo a repelir isto. O nada. O nada não existe. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta dos espíritos superiores: já o dissemos. Antes de encarnar, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no mundo espiritual, no estado espiritual, como espírito errante. Muito bem. Vamos lá. E aqui nós temos um comentário de Kardec. Vejamos. Em todos os tempos, diz Kardec, o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida presente é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. É verdade. O que será dele após um instante fatal? A questão é grave, é séria, pois não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não haveríamos de nos preocupar com o que teremos ao deixar esse mundo uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão, ou seja, o nada. Por isso que ele falou do medo do nada. Nada é isto. Então vamos morrer? E aí? Nada? Viramos nada? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no íntimo de todos os homens e não é possível que Deus o tenha posto ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder
devesse perder-se no oceano do infinito, e nós deixássemos de ser a individualidade que somos. Não ia ter razão nenhuma, né? Sentido algum. As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Muito bem. Então, aqui já terminamos o primeiro subitem. Amanhã já vamos para o segundo. Ficamos aqui na questão 959. Amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.